Graças paz, amados, um dia super abençoado para todos, em nome do Senhor Jesus. A lei não é da fé. Marcos 7:2. Eles viram que alguns dos discípulos de Jesus comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem lavar. Bem, amados, o homem olha para a aparência externa. E era com isso que os escribas e fariseus estavam preocupados. Mas o Senhor olha para o coração. O Senhor vê o coração do homem, como é dito em 1 Samuel 16:7. Jesus olhou para o coração dos homens. Ele discernia o coração dos homens. As leis do Antigo Testamento, leis relativas à lavagem, elas serviam a um propósito secundário de higiene. Mas como afirmado, como Paulo falou em Colossenses 2:16 e 17, e também em Hebreus 9:1 e também 9:10, o seu verdadeiro propósito da lei era obscurecer ou ilustrar a verdade espiritual. A comida contaminada, é lógico que ela pode ferir o nosso corpo, trazer mal para o nosso corpo, mas ela não pode atingir o nosso espírito, porque o que contamina é o que sai, e não o que entra, contaminação espiritual. Os escribas e fariseus, eles perderam o princípio da pureza espiritual, ensinado pelas ordenanças do Antigo Testamento. E aqueles homens religiosos daquela época ficaram obcecados com a adesão estrita aos seus rituais. Eles estavam mais preocupados com os rituais. Embora eles aplicassem as leis que tratavam do reino físico, eles se tornaram completamente corruptos no reino espiritual, pois o coração deles era avarento, era mau. Bem, amados, a lei não é da fé. Quando combinada com Romanos 14:23, que diz: tudo o que não é de fé é pecado, esta afirmação deve ter sido quase uma blasfêmia para os judeus legalistas, assim como ela ainda é hoje para os cristãos legalistas. É pecado para o crente do Novo Testamento, da Nova Aliança, tentar se relacionar com Deus guardando a lei dos mandamentos externos do Antigo Testamento. A lei em si não é pecado, como Paulo fala em Romanos 7:7, mas é pecado tentar usar a lei para justificação diante de Deus. Paulo fala isto em Romanos 10. Eles rejeitaram a justiça de Deus, estabelecendo sua própria justiça, porque este nunca foi o propósito da lei, de um homem ser justificado diante de Deus através dela. Segundo a lei, uma pessoa recebia o que merecia. Mas debaixo da fé, da lei da fé, o crente da nova aliança recebe graça
por causa do que Jesus fez por ele, quando ele crê. Qualquer afastamento da fé, especialmente um afastamento da lei do Antigo Testamento, anula a obra de Cristo. Quando a pessoa se afasta da fé, especialmente para colocar a lei do Antigo Testamento no lugar da fé, tal pessoa está anulando a obra de Cristo, como Paulo diz em Gálatas 2, 21. E é o pior pecado de todos, como Paulo disse. Somente a fé em Jesus Cristo tem a chave que abre a porta para a dura prisão da culpa e da condenação imposta pela lei. Somente a fé em Jesus Cristo nos livra dessa prisão. Com grande preço, Ele, o Senhor Jesus, comprou a sua liberdade, meu amado, minha amada. Então, hoje, entre nele e aproveite sua vida. Aproveite a vida que ele trouxe. Não misture lei com a fé. São completamente opostas. A tua salvação vem por você crer em um Salvador. E esse Salvador te conduz seguro à plena salvação. Deus e Pai, nós te louvamos, porque por um período o povo esteve debaixo da lei, até que chegasse a fé. A fé chegou. Hoje estamos debaixo da lei da fé. A lei, temos que cumprir hoje a lei da fé, crendo em Jesus como Senhor e Salvador. E recebemos os benefícios de sua obra redentora. Que hoje, meu ouvinte, possa crer na verdade do Evangelho, a boa notícia que em Cristo o Senhor providenciou eterna e plena salvação para nós. Eu peço isto, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e graças a Deus.